Canal Luz da Palavra Bíblica, a mensagem divina que ilumina o mundo. Você já tentou calcular o dia da volta de Cristo? Olhando para o relógio profético de Israel, para a figueira que brotou em 1948, no fundo, todos nós queremos saber. Os próprios discípulos fizeram essa pergunta, e Jesus lhes deu duas respostas cruciais, criando uma tensão que define nossa fé. Primeiro, a proibição. Em Atos 1:7, ele usou duas palavras gregas. Não vos compete saber os tempos cronos, nem as épocas kairos. Ele bloqueou o calendário e a agenda divina. O agendamento pertence à soberania do Pai. Mas, em Mateus 24, ele nos deu a chave. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Nossa missão não é calcular o cronos, mas discernir o kairos, ver os sinais de que a estação chegou. E para silenciar toda e qualquer especulação, ele selou a questão. Mateus 24, verso 36. Ninguém sabe, nem os anjos, nem mesmo o Filho. Uma submissão total à vontade do Pai. Se você tem vivido sua vida tentando adivinhar uma data que nem o Criador encarnado se permitiu saber, você está perdendo o foco. A verdadeira pergunta bíblica não é quando será a volta de Cristo. A pergunta é: como você está vivendo hoje? Se você busca a verdade bíblica e não a especulação humana, inscreva-se no canal e vamos juntos desvendar as Escrituras. Que esta palavra seja lâmpada e luz, não para marcar o fim do tempo, mas para santificar o tempo que você tem agora. Havia um homem, Noé. Por 100 anos, ele construiu um barco gigantesco em terra seca. O aviso estava ali, visível, absurdo, impossível de ignorar. Mas o mundo continuou comendo, bebendo, casando. A arrogância da rotina cegou a todos. E Jesus diz: assim será a vinda do Filho do Homem. Não com escândalo, não com caos, mas com normalidade. A questão não é o quão pecador o mundo será. A questão é: a sua rotina está te cegando para a agenda de Deus? Sua vigilância está ativada? Hoje, a arca não é de madeira. É a palavra de Cristo, falada, vivida, obedecida. E se você não está ouvindo, você está construindo sua vida na areia. Descubra a verdade por trás da história. Inscreva-se e vamos além da superfície. Eles viviam como se aquele Cronos, o tempo dos relógios, dos negócios, dos casamentos, fosse eterno. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Tudo certo, tudo santo. Mas não tinham espaço em suas agendas para um kairos, o tempo determinado por Deus. A arca estava sendo construída, o aviso estava claro, mas a normalidade o cegou. E no exato dia em que Noé entrou na arca, exatamente quando termina, o juízo desceu. Pergunto a você: esta não é uma vida normal que estamos vivendo em nosso dia a dia, seja em casa, na escola, no trabalho? Parece que será eterno tudo isto, que não haverá um juízo. O que você acha? Me conte nos comentários. Hoje, você também tem um Cronos, mas Deus está te chamando para um kairos. A arca não é de madeira, é a palavra de Cristo. E se você não entra hoje, amanhã pode ser tarde. Descubra a verdade por trás da história. Inscreva-se e vamos além da superfície. E não o perceberam, até que veio o dilúvio
e os levou a todos. A Bíblia não diz, eles ficaram surpresos. Diz, eles não perceberam, porque confundiram segurança com salvação. E quando o juízo veio, não houve grito, não houve debate, houve silêncio. Porque diante do juízo de Deus, toda boca se cala. É inefável. Não por ser misterioso, mas por ser tão real que nenhuma palavra humana pode descrever. Hoje, a arca está aberta, mas um dia a porta se fechará. E então, só restará o silêncio. Inscreva-se. Não fique do lado de fora. Inscreva-se e vamos além da superfície. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Eles não estavam pecando, estavam trabalhando, arando a terra, moendo o trigo, vivendo Cronos, o tempo dos dias, das obrigações, da normalidade. Tudo honesto, tudo visível, tudo certo. Mas um estava em comunhão com o Kairos de Deus, o outro não. E nesse exato momento, a eternidade os separou. Não por obras, mas por vigilância. Não por religião pública, mas por fé invisível. Jesus não separa o missionário do ladrão. Ele separa o que está acordado do que dorme, mesmo fazendo a mesma coisa. Hoje, você também está no campo, mas sua alma está preparada? Inscreva-se, não seja deixado. Duas estarão moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Elas não eram diferentes, usavam as mesmas roupas, tinham as mesmas mãos calejadas, moíam o mesmo trigo. Mas uma estava pronta para o Kairos, o encontro marcado com Deus. Não sei quanto a você, mas esta frase mexe com o meu ser, em saber que existe um encontro marcado com Deus e a arca ainda está aberta. A outra estava apenas vivendo o Cronos, o tempo das tarefas que nunca acabam. E no meio do moinho, a eternidade a separou. Não por piedade pública, mas por uma fé invisível que ouviu o aviso. Porque Deus não vê o que as mãos fazem, Ele vê o que o coração espera. Hoje, você também está moendo, mas seu coração está pronto para o Kairos? Inscreva-se. Não fique no moinho sem o encontro. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Não é um pedido, é uma ordem. Naquele tempo, os vigias do templo não podiam dormir. Se adormecessem, eram castigados com vergonha, porque a casa de Deus exige santidade, não distração. Hoje, você é o templo. E Jesus não pergunta, você crê que eu voltarei? Ele pergunta, você está vigiando? Não com os olhos no céu, mas com o coração pronto, porque ele virá como um ladrão, não para roubar, mas para revelar quem está acordado. Hoje, você também tem um Cronos, mas o Kairos, o encontro marcado com Deus, pode chegar a qualquer momento. Inscreva-se, não seja pego dormindo. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Jesus não está falando de um assaltante, ele está falando de você, porque você é o pai da sua casa espiritual. E o ladrão não vem com gritos, ele vem em silêncio, quando todos estão dormindo. Naquele tempo, os ladrões não arrombavam portas, eles escavavam buracos nas paredes, e a casa caía por dentro.
Hoje, o inimigo não está atacando sua fé, ele está escavando por dentro, com a normalidade, com a rotina, com o Cronos que parece eterno. Mas se você vigiar, a casa permanecerá de pé, porque o Senhor é seu muro. Inscreva-se, não deixe minar a sua casa. Portanto, estai vós também prontos, porque numa hora em que não penseis, o Filho do Homem virá. Não é uma sugestão, é a ordem final. Naquele tempo, um servo fiel não esperava o Senhor chegar. Ele vivia como se o Senhor já estivesse voltando. Ele mantinha as lamparinas acesas, o trigo moído, a casa em ordem. Porque a prontidão não é um momento, é um estilo de vida. E o Filho do Homem, ele não vem como rei em glória. Ele vem como o Messias de Daniel, com poder, mas em surpresa para os que dormem. Hoje, você também tem um Cronos, mas o Kairos, o encontro marcado com Deus, pode vir quando você menos espera. Não seja pego como Jerusalém. Esteja pronto. Inscreva-se. Viva como quem já vê o Senhor chegando. Hoje, o inimigo não está atacando sua fé. Ele está escavando por dentro, com a normalidade, com a rotina, com o Cronos que parece eterno. Mas se você vigiar, a casa permanecerá de pé, porque o Senhor é seu muro. Inscreva-se. Não deixe minar a sua casa. Shalom! O canal Luz da Palavra Bíblica te convida a mergulhar profundamente na luz dos Evangelhos, direto de Jerusalém.